Bem-vindos! Comprar carro continua a ser uma das grandes ambições dos portugueses. Nesta revista ACP analisamos um estudo sobre as tendências de consumo, escutamos também as preferências dos mais jovens. Nesta edição vamos conhecer a atualização do Porsche Cayenne híbrido, o SUV que se tornou um ícone mundial. Fechamos com uma máquina clássica, o Alvis Speed de 1933. São estes os assuntos desta semana. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Os carros elétricos ou híbridos são os preferidos dos portugueses que tencionam comprar veículo novo. Quase metade pretende trocar de viatura nos próximos 2 a 3 anos. Estas são algumas conclusões de um estudo sobre tendências de consumo no mercado português. A opção elétrica é uma tendência crescente e não só entre os mais jovens. O estudo da ACAP, a Associação Automóvel de Portugal, intitula-se Consumer Insights, tendências do consumidor português na aquisição e utilização de produtos e serviços automóveis. Dos 50% que querem comprar um carro novo, porque há de facto uma apetência ainda para o novo também na compra, 70% dessas pessoas querem fazer uma opção por um veículo híbrido ou elétrico, o que está em consonância com a evolução do próprio mercado automóvel. Nós em 2023 tivemos já as energias alternativas, onde incluímos os híbridos, todos das várias componentes de híbridos, até o gás natural também, e os elétricos puros, que tiveram já cerca de 52% do mercado, ultrapassando, digamos, a gasolina e o diesel, e, portanto, os elétricos cresceram 3 dígitos, portanto, mais de 100%, e, portanto, vem em linha com essa procura que tem havido no mercado automóvel nos últimos anos. O inquérito revelou também diferenças de atitude entre consumidores com mais e menos idade. O estudo concluiu que já quase metade dos consumidores da geração X, entre os 40 e os 60 anos, compra diretamente no site do fabricante. 40% continuam a preferir os concessionários. No caso dos mais novos, entre os 25 e os 40 anos, na hora de comprar, valorizam o preço, a eficiência energética e o preço de manutenção. Mais de metade, 60% dos inquiridos desta geração mais nova, compra diretamente no site do fabricante, 30% num concessionário e 10% num retalhista online. Aquilo que tem sido o paradigma do automóvel vai continuar, digamos, a evoluir nos próximos tempos. Os concessionários, é esse o nosso também sentir neste momento, os concessionários de automóveis que se tem falado, que passam por grandes transformações ou evoluções, mas têm aqui um papel crucial, digamos assim, na venda do veículo automóvel. Portanto, os stands dos concessionários têm um papel fundamental, as suas redes de vendas, a entrega do veículo e, naturalmente, também a assistência pós-venda. Pós-venda não só aos veículos que são vendidos, mas também a todo o parque que está a circular. Nós temos um parque, enfim, de 6 milhões e tal de veículos e, portanto, os concessionários de automóveis têm a capacidade para dar assistência a todo esse parque também, não só àqueles que estão em garantia ou que saem há muito pouco tempo da garantia. Portanto, é uma conclusão que nós daqui retiramos. Ainda que a digitalização de processos seja cada vez mais transversal, o automóvel, até pelo tipo de bem que representa, é ainda um caso à parte. Não podemos esquecer que o bem automóvel é a segunda aquisição mais valiosa para as famílias a seguir à habitação. É o que, de facto, consome mais o orçamento familiar e, portanto, é normal que haja essa componente, digamos, mais presencial na aquisição dos veículos. O Consumer Insights, tendências do consumidor português na aquisição e utilização de produtos e serviços automóveis, realizado pela ACAP, teve por base inquéritos realizados no final de 2023. Houve mais de 6.000 respostas. A maior parte dos inquiridos pertence ao sexo masculino, 68%, e mais de 50% têm entre 40 e 60 anos. Ainda sobre alguns resultados deste estudo da Associação Automóvel de Portugal, fomos ouvir a opinião dos consumidores mais jovens. Entre os 25 e os 40 anos, existe uma clara preferência pelos elétricos mais acessíveis e de manutenção fácil. A utilidade do automóvel é o aspecto mais destacado por todas as faixas etárias. Os mais novos associam o elétrico à questão ecológica, valorizando também os transportes públicos. Tenho 27 anos. Na minha opinião, o melhor a comprar neste momento será os híbridos. Portanto, ainda temos a gasolina, que é fiável, é o combustível mais usado desde sempre, como a parte híbrida para consumir menos. Tenho 22 anos. Eu, por acaso, uso bastante transportes e toda a minha família usa. Nós temos o cartão mesmo de familiar navegante, mas às vezes o carro dá sempre jeito, é um conforto diferente, às vezes depende das horas também, que os transportes não passam tanto, então acaba sempre por ser muito útil, sim. GPL,
provavelmente, ou então também um carro híbrido para gastar menos. Tenho 20 anos, híbrido, porque eu acho que os elétricos ainda não estão completamente, ainda não há assim uma rede de abastecimento e portanto seria sobretudo o híbrido, porque teria sempre a opção da gasolina, que é mais fácil, e para grandes viagens seria o mais fácil. 35. Não compraria um elétrico, porque acho que daqui a vários anos acho que os carros elétricos vão dar alguns problemas, tanto em nível de manutenção, acho que vai ser muito cara, por exemplo a bateria do carro, como em termos de reciclagem. A comodidade, a falta de transportes públicos e as distâncias longas continuam a impulsionar as vendas de automóveis. Na hora de comprar os elétricos, a geração X entre os 40 e os 60 anos considera o preço elevado e a autonomia insuficiente, e apenas 30% optaria pelo carro elétrico. Já 50% da geração Millennials compraria uma viatura elétrica e 30% aposta na opção híbrida. Mas esta geração é ainda mais cética em relação aos problemas desta compra. 40% considera o preço elevado e aponta ainda a dificuldade nos carregamentos. No estudo Consumer Insights da ACAP, 28 mil euros é o valor máximo que os futuros compradores pensam dar por um veículo elétrico. Eu não gastava muito dinheiro em carros, até porque eu acho que não utilizo assim tanto, mas 10 mil euros eu não compraria mais. Eu gostaria de comprar um carro híbrido para se poder adaptar a várias situações, desde andar na cidade até fazer viagens mais longas. 35 mil, por aí, por esse valor, sim. O que realmente me afastou do carro 100% elétrico foi a autonomia. E foi o fato de a gente também não ter uma garagem onde a gente possa carregar o carro em casa, tem que ser na rua, então também isso pesou um pouco. Eu acho que um carro para além dos 30 mil euros já é bastante caro. Para nós, menos de 30 anos, eu acho que seria justo 30 mil. Agora, há muita gente que não consegue fazer isto, não é? Mas na minha opinião 30 mil era o máximo que deveríamos dar. Diferenças de idade à parte, para já, jovens e consumidores mais velhos consideram o carro um bem necessário. Mais à frente, conhecemos um clássico inglês, o Alvis Speed 20 DHC, que nos leva para os anos 30. Esta semana, no espaço Ao Volante, vamos conhecer um híbrido, é a versão atualizada do Porsche Cayenne, mais potente e eficiente. Esta semana estamos ao volante do novo Porsche Cayenne. Este SUV foi um verdadeiro sucesso e já está no mercado há mais de 20 anos. Agora foi atualizado e vamos conhecer o modelo. Não se trata de uma total revolução, mas o modelo muda mais coisas do que aparenta. Esta continua a ser a terceira geração, mas agora recebeu um facelift, uma nova cara. Temos um para-choques redesenhado, um capô diferente, novas jantes, novas cores, mas a grande diferença aqui na frente vai para os faróis LED Matrix que, durante a noite, funcionam na perfeição. Conseguem iluminar a faixa de rodagem da forma mais segura possível. O seu design continua harmonioso e ele está disponível nas versões SUV, como esta que aqui temos, ou Coupé, onde a traseira cai ligeiramente e lhe dá um ar mais desportivo. Ele continua a ser muito prático. Temos uma bagageira em qualquer das versões mais do que capaz de carregar 6 malas de viagem, é mesmo uma referência de excelência dentro do segmento, e o carro continua com este aspecto prático para o dia-a-dia, mas que não deixa escapar oportunidades para poder acelerar. O interior do novo Cayenne é sem dúvida um lugar especial. Este cockpit envolve o condutor de uma forma que nem parece que estamos a conduzir um SUV. De qualquer das formas, não se deixem enganar por este visual desportivo, porque o Cayenne não perde conforto nem luxo. Todos os materiais onde tocamos dentro do habitáculo são de excelente qualidade. Ao centro temos um ecrã multimédia, onde podemos emparelhar o nosso smartphone. Ele é touch, funciona de forma muito eficaz. Podemos também selecionar a navegação ou ver outras informações do veículo. Quanto aos motores, o modelo equipa blocos V6 e V8 unicamente a gasolina, mas existem as opções eletrificadas. Em Portugal, o novo Porsche Cayenne começa nos 117 mil euros e equipa um motor V6 híbrido a gasolina de 470 cavalos.
O Alvis Speed é um modelo dos anos 30, uma raridade com uma história curiosa. Depois de tantos anos sem ser fabricado, foram produzidas 6 réplicas em 2021. Hoje, contamos as origens deste clássico bem guardado e estimado por um sócio do ACP. A viagem a bordo do clássico Alvis modelo Speed 20 DHC leva-nos aos anos 30. Imaginemos o Estoril nessa época. A moda feminina mais virada para os banhos ao sol, vulgarizou-se o calção e andar de bicicleta. Este carro nasceu em Inglaterra em 1933 e um ano depois já ganhava prémios de elegância. 20 anos depois, em Portugal, nascia José Francisco Gomes Santos Fernandes, o mais novo de 5 irmãos. O meu pai era engenheiro de máquinas, engenheiro mecânico e eletrotécnico, e achava que um automóvel era uma ferramenta. Quando estava velho, deitava-se fora e não compreendia a minha paixão por carros antigos. A dizer, tu gostas de sucata, não percebo porquê, isso é velho. E é verdade, mas eu de facto gosto, tenho um fascínio pela forma como a humanidade desenvolveu maneiras de transportar comodamente as pessoas em longas distâncias, ao invés da antiguidade, que era um perigo viajar. A vida profissional transformou José Santos Fernandes em engenheiro agropecuário, mas a verdadeira paixão material eram os clássicos e logo aos 18 anos começou a alimentá-la. Mas só muito tempo depois, em 2004, alcança o carro dos seus sonhos. Eu andava à procura do carro mais bonito do mundo e nunca pensei poder comprá-lo. Até que lembrei-me do Alvis, que era uma marca que pouca gente conhece e é do melhor que há em automóveis ingleses, tecnologicamente e isso tudo. Eu de repente tropecei naquele carro e estavam à venda por um preço que dava para comprar. Então lá consegui comprar o carro, teve uma história atribuladíssima. O carro estava na América, no museu, depois veio para a Inglaterra, recebeu a matrícula inglesa de origem, não pagou impostos, bem, acabei por ter cá o carro. Este Alvis não deixa ninguém indiferente, por onde passa concentra atenções e já recebeu vários prémios de beleza e restauro. José tem feito melhorias em termos de mecânica e conforto. O depósito de gasolina estava podre, em Inglaterra havia um novo, de origem, que montaram, o radiador também teve que se mandar fazer que aquele estava furado. Pus-lhe mais tarde uma coisa que vai-se admirar, que é uma direção assistida elétrica, porque o presidente do Clube Alvis inglês, Nick Walker, perguntou-me se eu já tinha posto uma direção assistida. Eu disse, isso é um sacrilégio. Ele disse, não, quando envelhecer vai ver que não é sacrilégio nenhum. E realmente aquilo é muito pesado, a direção. Nos anos 20, a marca Alvis era conhecida pela alta performance em velocidade, sendo considerada uma séria rival da Rolls-Royce. A marca Alvis foi não só a marca automóvel, como importante fabricante de motores aeronáuticos e veículos blindados. A Segunda Guerra Mundial e os ataques à fábrica da Coventry foram o princípio do fim. A Rover estendeu-lhe a mão em 1965 e acabou por absorver a marca. Este carro faz-me viajar no tempo. É isso que o meu prazer é, viajar no tempo. Se eu tiver uma obra de arte, uma pintura pendurada numa parede, eu olho para ela e, enquanto estou a olhar para ela, tenho esse prazer. Enquanto com este carro, quando ando com ele, é um prazer diferente. Eu estou a viajar numa obra de arte, viajar no tempo. É muito difícil de definir o que é que nos atrai. Sempre que pode, em dias como este ou para as iniciativas do ACP Clássicos, Santos Fernandes vai à garagem. Nem sempre a escolha é fácil. Este sócio tem outros clássicos e eleger o preferido é algo que não gosta de fazer. Homem de muita prosa, consegue ainda assim definir o Alvis Speed 20 DHC em poucas palavras. Glorioso. E depois é encantador, quer dizer, um carro com uma harmonia técnica e estética absoluta. É o que eu tenho a dizer do carro. Este sócio foi ainda eleito membro do núcleo duro por Nick Walker, autor de um dos mais célebres livros sobre a marca. Para além do seu estimado Alvis, Santos Fernandes guarda o registro de toda a correspondência trocada desde a primeira compra por anteriores donos. São cartas antigas divididas em 2 dossiês que culminam nos atuais e-mails. É impossível ficar indiferente à passagem desta máquina de história cheia de beleza.
A fechar esta revista ACP, olhamos, como é habitual, para a agenda e destacamos alguns eventos dentro e fora de portas. Como já vem sendo hábito, o segundo domingo de cada mês está reservado para a iniciativa Clássicos com Companhia. Dia 11, toma um café entre amigos e põe as conversas sobre o mundo dos clássicos em dia no Porto ou em Lisboa. Consulte o site do ACP para saber mais pormenores. No dia 17, a região oeste vai estar na rota do Passeio Clássicos TT. As inscrições ainda estão abertas. Já estão confirmados alguns modelos UMM para recordar a produção nacional. Nos Estados Unidos, os clássicos também são sempre um motivo de destaque. Na transição de fevereiro para março, Amelia Island Concours d'Elegance é um evento que todos os anos serve para recolher fundos para obras de beneficência. São centenas de veículos que se juntam no Ritz-Carlton, com entradas a custarem $425, cerca de 392 euros. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!